Olá, bom dia. Paulo, bom abençoe a todos vocês. Vamos dar início ao 9º módulo, né, da apostila Cabeça como Divindade. E agora nós chegamos na parte do culto ao Ori. O culto ao Ori. Então, vou estar lendo para vocês aqui e vamos interagindo aí sobre essas videoaulas, tá bem? Ó, vamos dar início. A cerimônia de oferendas à cabeça chama-se Bori ou Ebori, oferenda à cabeça. Efetua-se qualquer tempo, tanto aos iniciados como aos não iniciados. Então, Bori é algo que todo mundo pode tomar. Os feitos, os não feitos, e aí quem determina isso é o oráculo, tá bem? Prestando-se tanto para fins terapêuticos, físicos, como emocionais. O Bori também funciona como oportunidade de equilíbrio. O Ori Odê e o Ori Inu, a busca constante da harmonização entre o ser e suas inclinações. Então, o Bori, muitas das vezes, muitas não, né? 100% disso, o Bori, ele te traz equilíbrio, ele nutre a sua cabeça para que você tenha melhor clareza, para que você melhor resolva os problemas, para que você melhor pense, né? Na visão de Armando Valado, o culto às cabeças denota-se uma preocupação primeira, que é de fazer emergir a personalidade profunda do ser humano ligada ao seu destino pessoal. Sempre que um noviço está em processo iniciático no candomblé, antes de ser sacramentada a sua ligação com o orixá, ele deverá reverenciar sua cabeça no ritual do Bori. Realiza-se o Bori significa perpetuar o axé, energia primordial. Para muitos no ritual do Bori, se está notificando a morte, Iku, de que seu tempo é depois. Sabendo-se que a divindade Ori sabe o dever de proteger seus portadores, e conduzi-los ao destino que escolheram. O Bori ganha reverência à medida em que, através deste ritual, a cabeça estaria sendo relembrada de suas funções. Pensar no Ori ser uma divindade individualizada, como dissemos, Iemanjá é sempre cultuada no ritual do Bori, já que ela é dita como a protetora de todas as cabeças, tendo entre suas regências cuidar da sanidade mental das pessoas. Por isso que muitas casas no candomblé falam que o não iniciado, né, o neófito não iniciado, o filho, qual é meu santo? Você é de Iemanjá com Oxalá. Os antigos faziam muito isso, né? Porque Iemanjá e Oxalá são os orixás regentes sempre da cabeça, né? Então os antigos tratavam os não iniciados como filhos de Iemanjá ou de Oxalá, até que eles fizessem o santinho lá e determinassem qual orixá assumiria aquele Ori, né? Olodumare fez o mundo e repartiu entre os orixás. Aqui é um itanzinho bacana, esse itan. Olodumare fez o mundo e repartiu entre os orixás vários poderes, dando a cada qual um reino para que fosse cuidado. A Oxalá deu o poder de moldar os mortais com a lama oriunda do reino de Nanã.
pois o Dudu já tinha criado o mundo. Para Iemanjá, o Olodumare reservou os cuidados com a casa de Oxalá, a criação dos filhos e todos os demais cuidados domésticos. Iemanjá trabalhava e reclamava muito de sua condição, que julgava desfavorecida em relação aos demais orixás, posto que eles recebiam oferendas e homenagens em razão de suas atribuições, enquanto ela não. Tanto Iemanjá reclamou nos ouvidos de Oxalá que seu Ori não suportou, e o velho orixá enlouqueceu, arrependida e amedrontada, e Iemanjá imediatamente fez de tudo para salvar o marido. Usou banha de Ori, água fresca, obi, pombos brancos, frutas deliciosas e doces, curando Oxalá em poucos dias. Agradecido, Oxalá foi ao Olodumare pedir que revisse as funções de Iemanjá e atribuísse a ela o poder de cuidar de todas as cabeças, face à sua poderosa capacidade de enlouquecer quando cura os oris. Então, esse tanzinho, deixa eu continuar. Desde então, Iemanjá recebe homenagem e oferendas em todos os rituais de Bori e dos demais cultos à cabeça. Então, olha só, Olodumare repartiu as funções a cada orixá, deu Oxóssi o dom da caça, deu Ogum a guerra, Xangô a justiça, Oxum o amor, o ouro, e deu a Iemanjá o dom de cuidar do lar, o dom de cuidar e zelar da família. E ela reclamou que Oxalá enlouqueceu. E dali ela começou a cuidar de Oxalá, a cuidar da cabeça dele. Ele voltou, retomou a sanidade e foi ao Olodumare pedir a ele que revisse essas funções. E a partir daquele momento, o Olodumare deu a ela também o dom de cuidar do Ori. Por isso que no culto ao Ori, no Bori, é uma dos orixás que a gente reverencia lá dentro, né? Aí vamos continuar. Em todos os tipos de rituais ao Ori, Iemanjá deverá ser saudada e louvada para a boa condução da liturgia. Iemanjá não é a dona de Ori, mas rege a sanidade mental. Daí sua estreita ligação com a divindade da cabeça. Na cerimônia de Bori, Iemanjá é invocada na prece. Oriô, Iemanjá Nissetemiu, Iemanjá Nissetemiu, Iemanjá Nissetemiu. Cabeça, Iemanjá age sobre mim. Iemanjá age sobre mim. Iemanjá age sobre mim, né? A presença de Iemanjá nos rituais de Bori é observada nas preces iniciais da cerimônia, bem como na presença constante de seus elementos, símbolos, durante o ato. Sobretudo, utilização de peixes, suas comidas votivas e ervas. Como Ori exerce funções tão especiais, ganha relevância a energia de quem possa tocá-lo, reverenciá-lo. Uma questão primordial no culto a Ori é quem o realiza. Na cultura iorubá não se deve permitir que qualquer pessoa toque em seu Ori. Olha como é que eu vou repetir, olha como é que esse ponto é muito importante para nós da cultura afrodescendente, para nós do candomblé. Uma questão primordial no culto ao Ori é quem realiza. Na cultura iorubá, não se deve permitir que qualquer pessoa toque em seu Ori, em nossos Oris. Então, olha a importância de você ter uma boa cabeça na conduta de escolher uma boa cabeleireira, um bom barbeiro, né, cabeleireiro. Por quê? Porque são pessoas
que estão tocando a sua cabeça. A boa importância de você escolher com clareza o seu sacerdócio, a pessoa que vai fazer os rituais em vocês, né? Quando eu digo isso, não estou desmerecendo o sacerdócio de seu ninguém, mas sim, e nem o profissionalismo, tá? Mas sim a conduta dessas pessoas. Então, você é um omó orixá que se cuida, que se preserva. Mas aí você escolhe um barbeiro que se envolve com outras questões, que usa outras coisas, e olha a pessoa que está tocando no seu ori. Está te deixando essa energia. E assim para um sacerdócio, assim para qualquer pessoa que você permite que corte seu cabelo, que fique aqui, ó, fazendo um carinho. Então, a importância da gente também se preocupar com essas questões. Porque, como já vimos em outros blocos, módulos, o seu corpo é o altar vivo do seu orixá. Vamos lá. O indivíduo deve escolher bem quem pode manusear seu ori, nos gestos mais simples e cotidianos, como cortar o cabelo, fazer carinho na cabeça, pentear e etc. Ou nos rituais de oferenda à cabeça, ou aos orixás. Observa-se a possibilidade de prejudicar ou beneficiar o ori daquela pessoa. Ori é sensível às energias, frequentar um ambiente ruim, conviver com pessoas que não sejam boas, pode afetar o equilíbrio do seu ori. Olha aí. Da mesma forma, submeter o ori à manipulação de terceiros pode ser perigoso. Logo no culto ao ori, é fundamental escolher o sacerdócio que executará o ritual. O candomblé é uma religião oracular, portanto, aquele que passará pelos ritos de Bori deve antes consultar o oráculo para a escolha do oficiante. Quer dizer, Bori, Ori, Obi, qualquer ritualística à cabeça não pode ser feita através da oralidade. Eu acho que você precisa de um Bori. Eu acho que você precisa tomar um Obi. Não, tem que ser consultada pelo oráculo. Você que vai estar vendo esse vídeo, não permita nunca que ninguém receite qualquer coisa ritualística de boca. O oráculo tem que ter pedido. O oráculo tem que ter falado. Tá bom? Valdeloy Rego, na sua obra Mitos e Ritos Africanos da Bahia, assevera: somente uma pessoa deve mexer em nosso ori. Isso depois da própria divindade dizer, aceita através da cabeça, ou a prática divinatória, ou o próprio ori dizer o mesmo, também através da prática divinatória. Tá? José Benício, no livro Orunhaê, nos explica: a boa sobrevivência de uma pessoa depende de um bom ori. Em razão disto, é necessário observar quem vai colocar a mão no ori, pois a pessoa pode ter a mão ruim, o oburucu, ou mão de feitiço, o agé. Saber distinguir quem tem a mão da sorte ou a mão boa, o aorerê, é tarefa do jogo. Na liturgia do candomblé, as pessoas iniciadas e que já têm ultrapassado o período mínimo de obrigações conhecimentos, podem executar o bori em terceiros, mesmo que não sejam babalorixás ou ialorixás. Observe-se sempre na relação oficiante, o oficiado, o princípio urubá da senioridade.
Logo, o oficiante, por princípio, deverá ser mais antigo na religião do que o oficiado. Então, olha só, explicar bem esse textinho aqui. Vamos lá. Aí. Ficou escuro. Então, vamos lá. O que está dizendo aqui é em relação a um Meked, um Ogã, um Ebone, mediante situações, né, que pode se dar um gori no mais novo, tá? Na ausência, na falta de um sacerdócio, mas é algo tirado através de oráculo, não de boca, tá bem? Se o oficiado for iniciado, é importante que pertença à mesma vertente litúrgica do oficiante. Então, olha só, volto a dizer, na própria família, não para cliente, não para pessoas de fora, não para, eu acho que você precisa de um bori, eu vou te dar. Não é sobre isso. Considerando-se que o candomblé possui inúmeras tradições religiosas, cada qual oriunda de uma matriz africana, às vezes distintas, apesar de originarem da mesma fonte, é crucial que oficiante e oficiado iniciados possuam princípios rituais compatíveis. Não existe restrições para ser oficiado no bori. Crianças, idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, opção sexual, etnia, religião e etc. podem cultuar o seu ori. O ori pode ser assentado em um altar próprio e de orixá. O assentamento de ori facilita os rituais e se presta de modo mais concreto ao culto desta divindade. Neste assentamento, na liturgia Queto de Candomblé, é constituído por uma tigela de louça branca, búzios, moedas e uma pedra de cristal lapidado. A tigela representa a própria caixa craniana. Tá? O material usado, louça branca, remete aos ossos que sustentam o cérebro. Também a durabilidade. Este material demora séculos para ser desintegrado na natureza. Os búzios ou cauris simbolizam o próprio destino, incluir o destino no assentamento de ori. É uma metáfora de que esta divindade conhece o nosso Odu. As moedas são uma representação da prosperidade, da riqueza. Ori é rico e medida em que é sábio. O cristal é o elemento da pureza, assim como o ipuri. Seu material acumula informações. Os cristais passam por processos de transformações constantes por bilhões de anos, mas sem perder sua essência, sua matéria primordial. Após unidos os elementos por um oficiante capacitado, mediante a devida evocação das palavras mágicas, oriquis, das rezas, adorar, cânticos, orim, da realização dos rituais adequados e de energização daqueles materiais através de axé animal, Jepupá. Estará constituído assentamento de ori, Iba-ori. Os objetos utilizados variam conforme tradição de cada casa de candomblé e suas raízes religiosas. Há os que se valem também de tabatinga branca, referência à matéria-prima com a qual a Jalá teria moldado o ori. Há também os que não utilizam qualquer pedra e ainda os que incluem diversas qualidades de enfeites e minerais. Como o candomblé é uma religião agrafa e desprovida de um livro sagrado, não se pode considerar jamais incorretas as liturgias desde que não firam os princípios basilares da cultura e da filosofia da matriz. A materialização das divindades em assentamentos é uma prática no candomblé, conforme herança da matriz africana. A relação entre as divindades e o homem se torna mais
concreta a partir do momento em que elementos físicos podem ser manipulados e agregados neste tenuíte. Liame entre o homem e seus deuses. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Todas as metáforas e simbolismo da filosofia e da religiosidade urbana são então personificadas em componentes do culto. Estes são utilizados conforme a energia e a história dos respectivos deuses. Outra peculiaridade de Ori em seu culto é o fato de estar a única divindade que, apesar de possuir um assentamento próprio, recebe diretamente algumas oferendas. O Egé e o Obi e o Acaçá e etc. são depositados nos assentamentos, mas também são colocados diretamente no Ori Odê, cabeça material. Tá? No culto a Ori, todos os componentes desta divindade singular, Ori Odê, Ori Inu, e seu elemento essencial, Ipori. Calma aí, só um minutinho. Ipori. São tratados e reverenciados de uma só vez, unidos como parte integrante e indissociáveis. No culto a Ori não há distinções a seus compartimentos. O ritual é desenvolvido perante o indivíduo, portador do Ori, e perante a divindade. Ori como um único conjunto, um verdadeiro compêndio espetacular, cuja capacidade de destinação já é prova, sabedoria e discernimento. No culto a Ori, não são observadas as chamadas qualidades, peculiaridades, tipo variados do mesmo Deus, que possui idêntica regência, ao contrário que se dá no culto às outras divindades. Então, o Ori é um só, e cada indivíduo tem o seu Ori. O Ori não é cultuado no xirê, ritual público de louvação aos deuses. No candomblé, não há danças nem ritmos próprios, embora haja rezas, adorar, cantigas de louvor, Orim, específicas, cuja recitação é musicada sempre em ritmo lento. Não são utilizados os instrumentos rituais no culto a Ori. Os atabaques, os xerens, agogus devem estar silentes no Bori. Também não há folhas litúrgicas dedicadas especificamente a esta divindade. As ervas empregadas no culto a Ori são sempre frescas e geralmente de efeito calmante, quase sempre atribuídas a Iemanjá e a Oxalá, independentemente do orixá do oficiado. Porém, ressalta-se que em determinadas situações devem ser aplicadas plantas de efeitos energéticos. A compenetração dos participantes do Bori durante o culto à cabeça é muito diferente do comportamento observado durante o xirê. Neste último momento, são comuns gritos de exaltações e de saudações aos orixás. Os atabaques no xirê fazem vibrar o corpo e atraem os deuses para o salão do candomblé, onde as pessoas os esperam para dançar com eles. No Bori, a postura é de silêncio e as características são mais intimistas. Ori tem saudação própria. Oriou, ou ainda Oriapere. Oriou, Oriapere, que significa salve Ori, e Ori te pedimos boa sorte. A divindade Ori intua-se a seguinte oração a durar, que é:
Uri, enikini chakau eni. Uri, enikini chakau yan. Ori, olori undiaú. A chacaini a um curocô. A chacaini é bom me bé. Ori tá no gogoriu. Que é a cabeça que está purificada na esteira. A cabeça que está purificada na esteira caminha soberbamente. A cabeça do vencedor vencerá. A cabeça limpa que louvamos, mãe, permita que façam uso dela. A cabeça limpa que louvamos, meu mais velho conduzirá. Ar livre e limpo ofereço a cabeça. Então, essa é uma das rezas de Ori, para que vocês consigam compreender bem o quão é importante ter uma cabeça boa, equilibrada, tá bem? Essa parte vai ficar muito grande. Vou dividir em 2 módulos, tá bem? Então, até o próximo módulo e obrigado aí. Paramos na reza de Ori, tá bem?